Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça às 20h30, que fica gravado nas mídias em que o MAP participa, Instagram, Facebook, YouTube. Vocês podem acessar aí embaixo os links, né? É um prazer muito grande estar com vocês. Eu queria começar agradecendo muitas pessoas que fazem comentários, que dão as curtidas, que ajudam muito ao MAP, que compartilham também certos programas, não só esse, mas outros ficam gravados. Nós temos aí no MAP o Estudo do Evangelho, nós temos o pessoal do Livro dos Espíritos e tantos outros, tanta coisa boa que fica gravado, registrado, que muitas vezes é bom vocês compartilharem com alguém que vocês acham que aquele assunto vai ajudar, tá bem? Eu queria hoje falar sobre a Casa Espírita. E esse assunto serve para todos. As pessoas que não conhecem a Casa Espírita, por exemplo, é muito importante. E aqueles que conhecem, que frequentam, muitas vezes não têm a visão da Casa Espírita como um todo. O que rola por trás de tudo que é feito numa Casa Espírita? Então, uma Casa Espírita, ela não se restringe à instituição física. Normalmente, a Casa Espírita ela é planejada do lado de lá. Antes das pessoas que vão formar um núcleo espírita sentarem, conversarem, vamos abrir uma Casa Espírita. Antes disso, do lado de lá, já tem uma equipe espiritual ligada àquelas pessoas, que muitas vezes dirigem aquelas pessoas nas suas ideias sobre como vão fazer aquilo. E quando a Casa Espírita se forma na parte física, quando se compra um lugar ou quando se aluga, do lado espiritual aquilo já está estruturado praticamente. E à medida que as pessoas vão chegando, aquela coisa do lado espiritual vai se consolidando cada vez mais. Então a instituição espírita não se limita à construção física. Ela tem acima dela uma construção espiritual também. Acreditem nisso. E vou falar mais. Toda instituição religiosa, e toda deveria ser voltada ao bem, é a mesma coisa. A diferença é que quem não é espírita, muitas vezes, não tem essa visão numa igreja. Ele não vê que tem um lado espiritual ali estruturado em cima daquela igreja, seja católica, seja evangélica, ou um templo budista. Tem. A diferença é que, muitas vezes, a espiritualidade não pode usar tantos trabalhadores nesse trabalho que é mais integrado que acontece na Casa Espírita. Por nós entendermos a mediunidade, aceitarmos a mediunidade como algo natural, porque a mediunidade é orgânica. A pessoa nasce com a mediunidade ou ela desponta na vida, durante a vida, às vezes com mais idade, mas ela está associada a certas características do organismo. Tá? Então, existe a mediunidade de vários tipos. As pessoas que veem os espíritos, que escutam, que sentem, as pessoas que permitem um acoplamento do espírito e a pessoa escreve, psicografa, ou o espírito fala através da pessoa, que é a psicofonia. E aproveitando a oportunidade, nunca o espírito entra no corpo, viu, gente? Para quem não sabe disso, é acoplamento mente a mente. E esse acoplamento pode ser tão forte que o médium age como se tivesse o espírito mesmo entrado nele, né? Os processos de obsessão também são mente a mente, influência do espírito. Essa influência pode ser positiva ou negativa. Se você sintoniza com os mentores, é positivo. E você usa a mediunidade a favor do próximo. E essa conexão pode ser também uma conexão de uma mente em sofrimento com você, que também está em sofrimento, está em erro, e acaba um prejudicando o outro. Isso é obsessão. Bom, a Casa Espírita. Deixa eu falar algumas coisinhas que eu peguei aqui de anotações. O espírito Manuel Filomeno de Miranda relata num livro chamado Tramas do Destino, no capítulo 21, como são os planejamentos espirituais de um centro espírita.
inclusive relatando os compromissos assumidos da equipe espiritual que trabalharia diretamente com desencarnados. Junto àquele que seria o patrono da instituição, e no caso aqui desse livro, o patrono é o Chico Xavier. Aliás, o Francisco Xavier, mas é outro Francisco, que foi um trabalhador do século XVI. Então, eles abordam nesse livro certas situações. Então, o centro espírita é muito mais que a casa física, o que eu acabei de falar. Transcende as paredes, aos muros que circulam a casa. Você tem dois grupos, o grupo dos encarnados e os grupos de desencarnados. O MAP, por exemplo, tem um trabalho que nós estamos até iniciando no Polo Recreio, chamado Enxugando Lágrimas, em que as pessoas que perderam entes queridas são convidadas nesse dia, que é uma vez por mês, na sede, em Jacarepaguá, terceiro domingo de cada mês. E no Polo Recreio, que está iniciando agora, é o primeiro sábado de cada mês, Enxugando Lágrimas. Como é que funciona? As pessoas botam o nome do ente querido, a data em que ele nasceu, a data em que ele desencarnou. Isso antes do trabalho. Vão lá na casa e colocam o nome. E ficam esperando chegar o dia. Quando chega o dia, o que acontece? Aqueles espíritos encarnados, eles são reunidos do lado de lá no plano espiritual. Enquanto os encarnados se programam e vão para a reunião, aquele grupo que está lá, e começa o Enxugando Lágrimas, os desencarnados são buscados onde eles estão, são informados de que vai ser feito esse trabalho, porque muitas vezes esses que colocam o nome já fazem preces e eles já começam a receber essas preces. E muitas vezes o desencarnado não está em condição de visitar a família. Vejam, por exemplo, o André Luiz no Nosso Lar. O que aconteceu? Ele ficou 7, 8 anos no umbral, aí ele é resgatado para a colônia Nosso Lar. Ele fica na colônia mais de um ano lá. Eu não sei exatamente quanto tempo, mas um tempo longo, até que ele tem permissão para visitar a família. E quando ele vai visitar a família, encontra a esposa casada com outra pessoa. E ele, a princípio, não suporta aquilo, mas como ele já tinha feito progresso, ele se equilibra e vai até lá ajudar essa pessoa, o marido da sua esposa, né, dessa vida, porque ele estava doente. E é aí que ele cresce mais espiritualmente, é recebido de volta ao Nosso Lar como cidadão de Nosso Lar. Vejam quanto tempo levou, ele não estava preparado. E nesse Enxugando Lágrimas, então, esses espíritos eles estão mais preparados. E aí a equipe do MAP, os encarnados, levam uma viagem mental, os encarnados, para se encontrarem com os seus entes queridos, seus amados. E há um encontro real, mente a mente, coração com coração, não tem psicografia, cartinha, médio incorporando, não tem nada disso. Mas as pessoas sentem a aproximação dos entes queridos e muitas se emocionam, é normal. Então, é um trabalho de equipe. Então, do ponto de vista da Casa Espírita, você tem dois grupos. O grupo dos trabalhadores do MAP encarnados e o grupo dos trabalhadores do MAP desencarnados, trabalhando em parceria. Os encarnados que estão em dor por perda de ente querido são levados a casa. E os desencarnados que estão espalhados em vários níveis na vida espiritual são levados também. E esses dois grupos são levados a se encontrar. Eu falei ainda há pouco que o processo obsessivo é mente a mente. E falei que a mediunidade também é mente a mente. A mediunidade orgânica é um processo mente a mente, acoplamento de mente. Nesse encontro, vamos dizer que é um encontro mente a mente, né? Assim que os espíritos se comunicam, pensamento com pensamento, sentimento, né? No caso, isso traz um grande alívio para os encarnados, né? Que sentem que seus entes queridos estão vivos, mas traz um alívio também muito grande para os desencarnados, que sentem que seus entes queridos estão ali e compreendem melhor a sua situação. Muitas vezes, desencarnados são ajudados nesse trabalho. Então, a Casa Espírita, ela atua um pouco diferente das igrejas evangélicas, católicas,
todos somos cristãos, os espíritas são cristãos, mas essa interação com a espiritualidade permite que nós, encarnados da casa espírita, ajudemos não só os encarnados, mas ajudemos desencarnados também. A casa espírita faz o trabalho nos dois grupos, encarnados e desencarnados. E nós, trabalhadores, somos aprendizes. Na verdade, quem faz o grande trabalho é a espiritualidade. Mas então, esse é o conjunto da casa espírita, é um trabalho completo, entenderam? Para quem não tem visão sobre isso. Então, nesse livro, Tramas do Destino, se fala dos alicerces da casa, que as planificações da casa antecedem o planejamento dos encarnados, né? Por isso se diz comumente, quando se pensa e projeta uma obra espírita, que esta já estava edificada na espiritualidade, o que é real e verdadeiro. O próprio MAP, né? As pessoas que idealizaram o MAP aqui no plano físico, ele já estava idealizado lá no mundo espiritual. A direção espiritual também. Os planos iniciais para a fundação do centro espírita ocorrem na espiritualidade com antecedência de muitos anos, quando a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e assessorar as futuras atividades que ali serão desenvolvidas. Fala também Manuel Filomeno de Miranda sobre os recursos magnéticos, né? Tudo que envolve o trabalho espiritual, o local da casa, enfim. Eu vou mostrar para vocês uma série de figuras, tá? São muitas figuras, são 18 figuras. Hoje vocês vão se encher de figuras. Hoje não tem vídeo, mas tem muita figura. Em que eu vou mostrando as figuras e vou falando, né? Passando de uma para outra e de vez em quando voltando aqui para mim, voltando para as figuras, para a gente ilustrar o que é a casa espírita, e com isso a gente vai introduzindo vários conceitos sobre a nossa existência na vida espiritual. A obra espírita, a literatura, é muito rica com relação a isso. A série A Vida do Mundo Espiritual começa com o Nosso Lar, né, que fala daquela situação do André Luiz vindo para a vida espiritual. O primeiro livro, logo depois, é Os Mensageiros. A partir daí, André Luiz começa a relatar a vida pela ótica dele que está na vida espiritual. Então, nesse livro Mensageiros, nos outros, Obreiros da Vida Eterna, ele vai relatando não só o que ele vê lá no plano espiritual, como também ele relata as descidas dele aqui na Terra e visita, por exemplo, certas localidades, visita casas espíritas, e ele começa a narrar uma reunião numa casa espírita do ponto de vista dos espíritos. Então é uma obra muito rica essa série, são 12, 13 livros, a série A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o Nosso Lar, é o primeiro, e o último é E a Vida Continua. Então dá essa visão geral sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. Mas então vamos à série de figurinhas que eu vou mostrar para vocês, do pessoal do projeto Imagem, a quem nós somos muito gratos, né, por esse trabalho que está disponível na internet, no YouTube. Então é aberto para todos. Eu vou pedir licença para usar então as imagens desse projeto Imagem. E veja a primeira figura, a visita à casa espírita. Mostra aí o seguinte: nós temos uma obra que fala sobre a situação da casa espírita, né? Baseado na experiência do Tonini, que é uma pessoa que desencarnou, e ele vai relatar como é a vida espiritual, porque ele tinha assim, curiosidade, depois de desencarnar, ver como que funciona a casa. Então você vê ele volitando, ele com outro espírito, na figura 1, levado e vendo a casa de cima. Na figura 2, ele está sendo mostrado a ele o que é a casa espírita. Porque antes, como encarnado, ele não via tudo, né, do lado espiritual. Aí estão mostrando aí na figura 2 que toda a casa espírita é protegida por espíritos preparados para essa finalidade. Então, eles são esses que barram espíritos que vão lá para
fazer algazarra, né? Espíritos que estão aqui próximo a nós, no umbral, certos obsessores, e normalmente são espíritos que se mostram fortes, como guerreiros, pois eles lidam com espíritos às vezes agressivos, dominadores, né? Na Umbanda chamam esses espíritos de Exus, mas são espíritos como qualquer outro, né? Com uma força interior muito grande e protetores da casa. Então toda casa espírita, toda instituição religiosa, igreja evangélica, igreja católica, tem esses protetores, acreditem nisso. A não ser que a casa tenha se desvirtuado do seu caminho. Aí deixam entrar qualquer um. Na figura 3 é descrita em uma espécie de bolha energética que envolve a casa e um portal que permite a entrada de espíritos que são selecionados conforme a sua vibração, né? Não é qualquer um que entra, então, numa casa espírita. Espíritos inferiores, obsessores, pode ser permitida a entrada deles em situações específicas para eles serem ajudados. Porque muitas vezes a pessoa vai na casa espírita carregando obsessores. E ela vai lá para um trabalho de desobsessão, né? Na figura 4, o Tonini, esse espírito que tinha curiosidade para saber como é a casa espírita do lado espiritual, ele tinha desencarnado, ele é recebido pelo dirigente espiritual e é apresentado ao grupo. Então, toda a casa tem essa organização do lado espiritual, seus dirigentes espirituais, seus mentores, né? E vários trabalhadores para tarefas específicas. Tem o grupo que trabalha mais no passe, o grupo da fluidificação da água, são vários grupos espirituais. Na figura seguinte, a figura 5, o Tonini, ele fica assim admirado, surpreso de ver vários espíritos carregando tonéis, né? Recipientes. Então vamos voltar aqui para mim para falar um pouquinho sobre isso, tá? Em todas as casas há um trabalho que a gente chama de fluidoterapia, que é do passe, da fluidificação das águas, mas muitos tratamentos são feitos. O ectoplasma é uma substância gerada do nosso organismo, do ser humano encarnado, das nossas células. Tem a ver com o processo de reprodução celular, a mitose. Algumas pessoas têm a condição de gerar mais ectoplasma. Ele é literalmente o citoplasma que está dentro da célula. Quando a célula está no processo de mitose, ela se reproduz e por certas condições da música, da canção, da emoção, toda a casa espírita que trabalha com ectoplasmia, a vibração da casa é muito importante, a pessoa, vamos dizer assim, imputa para ela mesma uma certa vibração que facilita esse processo da mitose, acelera, e aquele plasma que estava preso à célula, parte dele atravessa a membrana celular. E o ectoplasma é aquilo também que é exteriorizado, então, para fora da membrana celular. E isso sai como? Pelos orifícios, nariz, ouvido, boca. E ele é tipo assim, bem vaporoso, a gente não consegue perceber, mas ele existe. Então, esse ectoplasma, que as pessoas que vão à casa trabalhar cedem, ele é captado pela espiritualidade. Mas eles vão na natureza também, porque as plantas também geram a gente chama de ectofitoplasma. Tem certas energias dos minerais e também dos animais, e a espiritualidade recolhe isso e vai trabalhar com essas energias como se fosse uma farmácia de manipulação espiritual e criar ali os remedinhos que eles vão introduzir na água fluidificada, em certas cirurgias espirituais, tá bom? Por isso que o Tonini vê os espíritos carregando tonéis, né, de recursos da natureza, que são usados como remédios, em alguns casos até mais complexos, em próteses espirituais. As cirurgias espirituais normalmente acontecem no perispírito, tá? No físico, às vezes, internamente, algo pode acontecer
em termos de cirurgia, e é comum até ocorrer um pequeno sangramento aqui na parte de fora. E a pessoa fala, estou com sangramento aqui. O que é isso? Aí passa o pano, não tem nada, né? Mas aparece uma manchinha de sangue, embora isso não seja muito comum. São trabalhos muito específicos. Voltando para as figuras aí, então, vocês. Na figura 6 aqui para mim, vocês não colocam o nome dos encarnados e dos desencarnados em caixinhas? Isso é comum na casa espírita. Esses nomes são lidos, são acompanhados pela equipe espiritual. E vamos deixar claro aqui que os espíritos mais elevados não precisam de mais nada. Mas espíritos, em certo nível, eles usam uma espécie de instrumento, aparelho, para vibracionalmente associar aquele nome a certa pessoa. E você fazendo a prece pela pessoa, mentalizando a pessoa, a equipe espiritual da casa identifica aquela pessoa e vai ajudá-la. Se for um encarnado, vão mandar um grupo até aquela pessoa para ajudá-la. Se for um desencarnado, vão ver a situação dele e vão até aquele desencarnado. Então é muito importante isso de colocar os nomes nas caixinhas, tá bom? A figura seguinte, figura 7, os dirigentes e a plateia, né? Então você tem aquela mesa, os dirigentes vão falando, faz a abertura, um prepara, e toda a reunião em casa espírita ela é suportada pelos trabalhadores espirituais da casa, pelos mentores, que auxiliam, inspiram os encarnados. Daí a importância da vibração, do preparo, de uma leitura, da prece, né? De pensamentos no bem. Então, sempre na casa espírita, nós estamos cercados de espíritos. Na figura seguinte, figura 8, os espíritos estão preparando dispositivos para serem usados na reunião. Muitos não sabem, mas os espíritos usam aparelhos. Conforme eu disse, quanto mais elevado um espírito, ele não precisa disso, desses recursos. Mas os que não são tão evoluídos assim precisam de aparelho, né? Numa obra espírita, por exemplo, do André Luiz, é descrito o psicoscópio, que lê o estado da pessoa, a aura, é um dos assuntos abordados aí nas obras do André Luiz. Na figura 9, você tem o palestrante, né? E os mentores intuindo o palestrante. O palestrante, ele sempre fala daquilo que ele estudou, do conhecimento dele, mas dependendo da conexão dele, ele é muito intuído pelos mentores, pelos seus guias espirituais. E nessas palestras acontece algo muito interessante. Vejam aí a figura 10. Você tem a plateia dos encarnados, né? Nós estamos vendo ali tipo um mezanino, os desencarnados assistindo à reunião, assistindo à palestra. Então, pessoal, numa reunião espírita, nós temos uma multidão, não só de encarnados, mas desencarnados. E a literatura espírita descreve essas reuniões do ponto de vista dos desencarnados, conforme eu já comentei. E eles usam recursos visuais para aqueles próprios desencarnados. Então, existem relatos de certas reuniões que os espíritos do lado de lá colocam uma espécie de um telão. E acontece algo muito interessante. Quando às vezes um palestrante está falando sobre uma passagem de Jesus, eles mostram aquela passagem nesse telão do lado espiritual, só que eles mostram conforme aconteceu mesmo. É Jesus a vivo e em cores. Já imaginaram isso? E imagine também a responsabilidade de quem fala numa casa espírita, né? De todo trabalhador, daquele que está dando a palestra, dos dirigentes. Há muita responsabilidade, gente. Vejam na figura seguinte, figura 11, como os pensamentos e pedidos são analisados. Basta pensar com firme vontade e tudo é visto, tudo é analisado. Aí você tem uma mãe que está sentada na plateia fazendo um pedido pelo filho. E um espírito está lendo a tela mental daquela senhora. E eles vão até aquela pessoa para ajudar. Vão ver a situação daquele espírito, se ele está em condições, né, de ser ajudado. Então, na casa espírita, além dos nomes que se coloca na caixinha, é muito importante que se pense naquela situação, que se peça através da prece.
Isso ajuda muito a espiritualidade. Mas também eles veem os maus pensamentos. Então, na figura seguinte, figura 12, tem uma senhora com pensamentos densos, tem uma vibração pesada em torno dela, e os espíritos percebem. Estão conversando ali. E o que acontece muito na casa espírita? Os espíritos, percebendo isso, que tem uma pessoa muito mal, eles intuem o palestrante, intuem a direção que vai falar algo que aquela pessoa precisa ouvir. Isso deve ter acontecido com alguns de vocês. Essa pessoa parece estar falando para mim. É isso daí. Os espíritos percebem, leem o pensamento daquela pessoa, sabem o que ela precisa e vão intuir o encarnado para falar o que ela precisa ouvir. Na figura seguinte, figura 13, não sei se eu estou correndo muito, vocês veem aí os espíritos fluidificando a água. Por exemplo, lá no MAP, o pessoal leva as garrafinhas na reunião de tratamento, ficam lá na mesa. No final da reunião, o pessoal leva para casa. Aquelas águas são fluidificadas, magnetizadas pela equipe espiritual. E para quem não sabe, a gente sempre recomenda, né, a garrafa não botar depois em casa na geladeira e não beber no gargalo. Porque quando a gente bebe no gargalo, nossos fluidos são levados lá para a água. A gente está contaminando aquela água. Então, beber sempre no copinho. E na geladeira, normalmente as pessoas têm carne, coisas desse tipo, que geram ali um tipo de energia que não é muito bom para aquela água fluidificar. Então, deixe a água separada, num lugar fresco, bebam no copinho, não coloquem na geladeira. E nos tratamentos, muita gente vai doente ou quer saber como é que ela está. Vejam na figura 14, os espíritos verificando um encarnado, e eles têm essa capacidade, né, alguns, de olhar a pessoa por dentro. Numa medicina muito mais avançada do que a nossa, viu, gente? Porque vê o ser integral. Então, por isso, é comum nas reuniões na casa espírita, nós termos médicos, que a gente chama de médicos do espaço, que conhecem toda a fisiologia, como funciona o corpo humano, a biologia, a genética, com conhecimento sempre à frente do conhecimento humano, além do nosso tempo. Então, médicos, cientistas, é comum participarem de reuniões, principalmente de tratamento. Mas eles não veem só o físico, conforme eu falei, veem o corpo espiritual, sabem o passado da pessoa, sabem quando elas podem intervir e o quanto elas podem fazer pela pessoa, porque tem que ter um merecimento. Algumas chegou a hora, podem ser ajudadas integralmente. Outras vão receber um benefício apenas parcial. Por quê? Às vezes a gente tem que passar por aquilo, né? E na figura 15, algo que todo mundo conhece muito bem, o passe, né? Então você tem as pessoas que vão na casa, a equipe dos encarnados dando passe, e junto aos encarnados, espíritos encarnados. É o que a gente chama do passe misto. Mistura energias do plano físico com o plano espiritual. Seguindo aí, figura 16, o atendimento fraterno, e vocês veem a presença de um obsessor. Então, voltando aqui para mim um pouquinho, nessa figura 16. A espiritualidade permite a entrada de obsessores, em alguns casos, sim. E se a pessoa está muito perturbada, procura a casa, ela quer normalmente saber se tem alguma coisa com ela, né? A espiritualidade, aqueles que ficam na porta, deixam aquela pessoa, aquele espírito entrar. Porque na reunião, quando a pessoa que está muito mal está lá, ouvindo o palestrante, o espírito está ouvindo também. Ouvindo uma prece, o espírito está ouvindo também. E a espiritualidade da casa chega também naquele espírito para conversar com ele, né? Para falar, meu amigo, essa pessoa não é a mesma que você conheceu lá no passado. Ou então, olha, você está se prejudicando em fazer isso, né? A espiritualidade nunca arranca aquela pessoa, como alguns dizem, um encosto, como se fosse algo assim muito negativo. A espiritualidade vê todos como irmãos. E esse espírito obsessor sempre é tratado com muito respeito, porque a espiritualidade, e os trabalhadores da casa também, principalmente os que têm a mediunidade,
sabem que é um irmão nosso em equívoco, em erro. E possivelmente aquele que está encarnado está num padrão de pensamento baixo também, que se ligou a esse obsessor. Obsessão é um processo mente a mente. Mediunidade é um processo mente a mente. Então, quando a gente baixa a vibração, começamos a errar muito, pensar muito negativamente. Se você se envolve em drogas, por exemplo, você baixa a tua vibração ao nível que espíritos que estão naquela condição acessam você. Pode ser alguém do passado que te identificou nessa encarnação, quer se vingar, por exemplo, né? Então, existem 1000 situações. E na casa espírita, uma pessoa entra, obsessor, às vezes é mais do que um, a espiritualidade pode permitir aquele obsessor entrar. Então, veja como é que é amplo o trabalho da casa espírita, né? E aquele espírito nunca vai ser enxotado assim de uma hora para outra. Não é o encosto, como alguns falam, né? É um espírito que hoje está desencarnado, amanhã vai estar encarnado, né? Então ele é orientado e a gente ajuda a própria pessoa que vai lá a ela elevar o pensamento dela. Aí sempre nas palestras é dito que o processo é de autocura, aí vem as canções, as preces, e a pessoa que vai lá começa a entrar naquele clima. E às vezes não na primeira vez, mas na segunda, na terceira, ela muda a vibração dela. Mudou a vibração, o obsessor tem dificuldade. É aquela história do rádio AM e FM, né? Ondas. Você sintoniza numa ou noutra. Então, quando você muda a sua vibração, você dificulta o acesso de obsessores. Você está no processo de autodesobsessão, né? Porque não adianta, como Kardec fala, você tem um lixo cheio de mosca, você espanta a mosca, elas vão, mas o lixo continua, elas voltam. Então, assim, a nossa mente, quando o nosso pensamento, literalmente é um lixo. Quando nós estamos muito mal, né? Os obsessores vêm. Mas quando você limpa a mente, teu coração, teus sentimentos, eles não conseguem mais acessar tão facilmente a pessoa. E por isso que o trabalho no bem é o melhor trabalho desobsessivo. No MAP a gente valoriza muito isso, o trabalho, arregaçar as mangas. Além de estudar, é necessário você se dedicar, né? Então, voltando aí às figurinhas. O atendimento fraterno, a figura 16, a que eu já estava mostrando, tem aí o obsessor, né? E tem alguém lá conversando com ele. O encarnado, aquele de vermelho, ele está ouvindo a moça. E o espírito está conversando com o obsessor, né? E ele está sendo orientado. Muitas vezes ele não quer ir embora, ele persiste. E a equipe espiritual vai acompanhando aquele caso. E é muito importante, então, no trabalho de desobsessão, que a pessoa ela trabalhe a sua libertação daquele obsessor, que vai ser ajudado. Quer dizer, a pessoa tem que modificar, ela tem que mudar a vibração dela. E é isso que a casa espírita proporciona, né? Na figura seguinte, a 17, né, de novo, como os pensamentos são percebidos, e algumas pessoas são dispersivas, não estão ali na reunião. Ela está pensando na conta da energia elétrica, no plano de saúde, está pensando no tempo que ela está, teoricamente, perdendo ali, não está dando atenção à reunião. Isso acontece também, né? Então, é um trabalho completo. E na figura 18, a seguinte, no fim da reunião, os trabalhadores espirituais conduzem alguns espíritos para as colônias, né? Uns vão trabalhar lá no umbral, outros vão trabalhar com os obsessores e muitos retornam para as suas atividades, tá? Então, outros ficam ali no espaço espiritual da casa, cuidando da casa, sempre tem uma equipe, e o trabalho na casa espírita não cessa, né? E voltando aqui para mim, então o trabalhador da casa espírita, muitas vezes também, ele vai dormir e durante o sono ele desdobra, ele vai na casa espírita trabalhar. Ou ele é levado por um mentor a certa região espiritual, ou num umbral, ou numa colônia, para trabalhar, para servir. Então, quem se dedica, quem se presta a servir, trabalha além do tempo em que está na casa espírita, né? O ideal é que a pessoa procure fazer o bem sempre, né?
por exemplo, aquela história. Você não faz caridade com hora marcada, você não faz o bem com hora marcada. Ou você é bom ou não é. Então você vai fazer o bem o tempo todo. E na casa espírita você vai estender aquilo que você já faz fora da casa espírita. Isso é a pessoa que já fez progresso realmente. É lógico que às vezes a gente vai na casa espírita e a casa espírita, às vezes a gente leva um tempo para entrar, para entender e para sentir esse processo em que você começa a criar uma ligação mais forte com a espiritualidade. Mas o que se espera é que todos atinjam um nível de pensamento e de sentimentos em que a pessoa começa a domar suas más tendências, ela começa a policiar os pensamentos, ela fica mais fortalecida contra processos obsessivos, ela começa a sentir muito prazer em estender a mão, ela se sente bem com essa interação com a espiritualidade, tanto que a pessoa que trabalha há muito tempo, se precisa faltar, ela sente falta do trabalho, porque o trabalho faz bem. Quando a gente entra numa casa espírita, a gente está entrando num lugar estruturado, com uma vibração diferenciada. Então isso dá um bem-estar. E fazer o bem faz bem. Então quando a gente está na casa espírita fazendo bem para o outro, na verdade nós estamos fazendo bem a nós mesmos, né? Então a casa espírita ela é uma escola, ela é uma oficina de trabalho, ela é um hospital, e nós trabalhamos nisso, né? Alguns se dedicam mais à oficina, tem trabalho de artesanato. Na casa espírita tem a turma que no MAP, por exemplo, fica na cozinha, preparando as quentinhas que um outro grupo vai levar nas ruas para as pessoas que estão caídas pelo caminho, às vezes com muita fome. Não é só quentinha, uma informação interessante que o pessoal de rua dá muito valor à água. O cara que está caído lá, morando numa marquise, mendigo, né? Ele não tem água, não tem filtro de água do lado dele, né? E às vezes a comida, mas a água é muito importante, aquela água para ele, aquela água fresquinha, filtrada, é muito boa. E quem é que vive sem água? Então você tem muita população de rua desnutrida e também sem água no corpo, né? Água insuficiente. Ela está num processo, às vezes, de uma condição física ruim, porque falta água para ela. E a gente tem que beber um mínimo de água, né? E a população de rua não tem aquele filtrinho que você vai estar com sede e vai lá beber água, né? Complicado. Então a água também é levada junto com a quentinha. E a casa espírita é isso, ela é muito completa e a gente tem que tomar cuidado, como diz o Dr. Bezerra, né? Para não transformar a casa espírita num clube, onde a gente vai na hora de lazer. Não é isso. A casa espírita tem que ser o local de interação nossa com a espiritualidade, é um local de muito respeito, muita seriedade, e os trabalhadores têm que valorizar uma boa interação, uma amizade entre si. Casa espírita não é lugar de pessoa santificada, vamos deixar claro. As pessoas têm problemas, às vezes tem discussão, às vezes acontecem problemas porque é do ser humano. Não vão dizer assim, tá vendo, fulano é espírita, olha só o que ele faz. Vai falhar, o espírito também erra, espírita falha. Agora é aquela história que Kardec fala, né? Quando você erra e se toca do erro que você cometeu, e às vezes você comete o erro com a pessoa que trabalha com você na casa espírita, você tem que se policiar e tem que ir lá pedir perdão. Essa é uma dificuldade, pedir perdão, né? Reconhecer o erro. Ou procurar não fazer mais aquilo. Eu vou me conter, eu estou equivocado. Eu não vou mais levar essa minha opinião, que às vezes é dentro do estudo, opinião, né? Para uma condição que gera um mal-estar. Mas, em geral, as casas espíritas, o ambiente entre as pessoas é muito bom. Acontece problema, às vezes, que é normal, porque é do ser humano, né? Conforme eu disse, as pessoas não são... Todo mundo que está ali está trabalhando para se melhorar, tá bem? Mas a gente tem que ter um ambiente de respeito e tem. O ambiente da casa espírita, normalmente, no mar, por exemplo, é muito boa. E você forma aquele grupo de amigos que vira amigo fora da casa espírita também, né? Então, aniversários, encontros, às vezes a gente faz dentro da casa, mas faz muito fora da casa também.
E alguns, por uma questão de afinidade, começam a se encontrar, vão no cinema, né? Grupos vão no teatro. E casa espírita é uma peculiaridade. Eu acho, assim, uma estatística, pela experiência, 80% são mulheres, por aí, né? E as mulheres acabam frequentando a casa uma das outras, e elas têm uma maneira, né, de comportamento, de ir a um shopping. Então, acaba a casa espírita, às vezes, completando, formando um círculo de amizade muito positivo. Muitos amigos, muitas amigas, e pode acontecer de pessoas acabarem dali namorar, né? Vão se casar. Muitos encontros acontecem na casa espírita, em qualquer igreja, né? Igreja católica, evangélica, enfim. Voltando para o lado, a visão espiritual. Isso que eu mostrei para vocês é uma realidade. Então, o MAP, por exemplo, tem vários polos, cada polo tem a sua equipe espiritual e, com certeza, tem uma equipe que vê o MAP como um todo. Os mentores do MAP são Francisco de Assis e Fabiano de Cristo. E alguns espíritos são muito presentes com suas equipes, porque existem as equipes. Um deles, que tem sua equipe, é o Dr. Bezerra de Menezes, que, pelo que se sabe, faz parte da equipe de Francisco de Assis. Então, você tem grupos espirituais que assistem à casa, muitos espíritos do Ocidente, do Oriente, espíritos ligados a nós de outra encarnação, o grupo espiritual que planejou a nossa encarnação. A gente não costuma pensar nisso, né? Lá em cima tem um grupo que planejou a encarnação de vocês, que planejaram com vocês, de vocês nascerem em certa cidade, com certa família, encarar certos desafios, reencontrar certas pessoas. E quem estava um pouquinho mais equilibrado do lado de lá, teve a oportunidade de participar desse planejamento reencarnatório. E nesse planejamento, inclusive, de ser induzido a ir numa casa espírita, muitas vezes para trabalhar. Então, no momento de cada um, tem aquele clique em que a pessoa se interessa, começa a se interessar. Ela nunca deu muita bola para a espiritualidade e, de repente, algo desperta nela. É aquele momento que vem o mentor, aquela situação, aquele gatilho, que a pessoa vai na casa e dá aquele, puxa, por que eu não vim aqui antes, né? Então, toda a casa espírita é também um templo de Jesus, porque o espiritismo é totalmente ligado a Jesus. Todos esses espíritos que trabalham na casa espírita trabalham com o Cristo, né? Que, por sua vez, é, vamos dizer assim, o porta-voz de Deus aqui na Terra, né? É um espírito superior, um espírito puro, perfeito. Então, isso é a casa espírita, pessoal, né? Se vocês conhecem alguém que tenha receio de uma casa espírita, não tem que ter receio. A casa espírita não tem ritual, não tem paramentos, roupas especiais, são pessoas normais, simples, trabalhando no bem, trabalhando por elas. Nós somos levados muito a isso. Conhece-te a ti mesmo, você se conhecer. E é um baita trabalho, eu diria, psicológico que é feito para a pessoa se melhorar, né? Então, a casa espírita ainda tem isso. No mundo de tanta dor, tanto desequilíbrio, ela nos ajuda a nos equilibrarmos, coloca outros valores. Você dá valor à vida física, à material, claro que tem que dar, mas você dá muito valor para a vida espiritual. Lembrando aquilo que Jesus ensinou: não construam um tesouro na terra, onde a traça come e a ferrugem corrói. Construam tesouros no céu, porque onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. E aí eu pergunto, onde está o coração de vocês? O que vocês têm para levar dessa vida? De conhecimento, de amor, de virtudes? Vocês estão espiritualizados? Será que dessa vez, no lado de lá, vão estar lúcidos? Ou vão estar dormindo? Ou vão estar sofrendo, como muitas vezes aconteceu no passado? Porque a tendência da humanidade, quando evoluir, é as passagens pela vida espiritual serem mais lúcidas, porque nem todos despertam lúcidos do lado de lá. Morreram e não sabem que morreram, desencarnaram, passam lá e retornam para uma nova encarnação
sem levar muita lembrança do lado de lá. Um dos motivos é isso também, além do esquecimento natural do passado, é que não tem lembrança. Estava meio alucinado do lado de lá, não estava muito lúcido, né? E aquilo é como se fosse um sonho que passou, encarna e aquela realidade não é sentida. Bom, eu procurei hoje falar um pouquinho sobre a casa espírita, espero que tenha abordado mais ou menos, não deu para falar tudo, né? Fui correndo um pouquinho, muitas figurinhas para vocês assistirem aí, verem. Então, era isso que eu tinha que falar por hoje. Agradeço aí pelos comentários, pelas curtidas e que Jesus abençoe a todos. E o MAP sempre de portas abertas para todos. Obrigado aí pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.